Tudo aquilo que não enfrentamos em vida acaba se tornando o nosso destino. Em seu livro Inner Gold, o analista junguiano Robert Johnson aborda uma doença moderna que afeta muitas pessoas: a solidão. Ele afirma que a solidão é uma questão interna e distingue 3 tipos principais: a solidão do passado, a solidão pelo que ainda não foi realizado e a profunda solidão de estar próximo de Deus. O primeiro tipo, a solidão do passado, refere-se a ataques regressivos em fases iniciais da vida, como a adolescência ou início da idade adulta, quando desejamos retornar ao lugar de onde viemos. Sentimos falta do conforto e da segurança dos bons e velhos tempos, como as coisas costumavam ser. Esta é uma solidão que olha para trás, uma fome pelo jardim do Éden. Entretanto, não há muito que possamos fazer a respeito, pois esse tipo de solidão está enraizado no desejo de voltar ao ventre materno. Um complexo que, especialmente em homens, pode se manifestar como uma vontade de fracassar ou abdicar do poder e recuar. Essa saudade do passado pode arruinar um casamento, destruir uma carreira e deixá-lo paralisado em quase todos os aspectos da vida. O luto, por exemplo, é uma manifestação desse desejo de voltar ao que era. Quando perdemos algo, a tristeza e a solidão são compreensíveis, mas são, essencialmente, olhares para o passado. Mesmo que queiramos reviver esses momentos, toda tentativa de retroceder está condenada ao fracasso, pois é impossível voltar atrás. O segundo tipo de solidão é o anseio pelo que é possível, mas ainda não realizado. O ser humano, vivo, vigoroso e funcional, tem uma intuição vívida de suas capacidades e projeta-se em direção ao que pode conquistar. Fantasia sobre um relacionamento perfeito ou uma situação ideal que aliviará sua solidão. No entanto, quando nosso senso de valor e significado está sempre fora de nós, em alguém, algum lugar ou condição que promete curar nossos problemas, ficamos presos em um dilema insolúvel. O primeiro tipo de solidão nos puxa para baixo e para trás, enquanto o segundo nos impulsiona para frente e para cima. Embora seja uma solidão progressiva, ambos os tipos têm em comum o fato de que, em nenhum momento, estamos no controle. O terceiro tipo de solidão é o mais sutil e difícil de lidar: a solidão de estar perigosamente próximo de Deus. A proximidade com o divino é sempre acompanhada por uma dor extrema, uma sensação de que o que desejamos é insuportável. Um provérbio medieval diz que a única cura para a solidão é a solidão. No mundo moderno, a solidão atingiu seu ápice, e os antigos métodos que costumavam nos proteger se desgastaram. Quando estamos imersos nesse tipo de dor, clamamos por libertação, desejando escapar do sofrimento. No entanto, quando nossa compreensão se aprofunda, recuamos, permanecemos quietos e decidimos não nos mover até que o dilema se resolva. Embora a jornada seja infernal, a resolução finalmente chega. Nesse ponto, quando conseguimos atravessar a solidão, a redenção ocorre e percebemos que não há para onde ir externamente, pois o trabalho sempre esteve dentro de nós. A transformação da solidão em solidão plena é um processo genial. Se formos honestos e perspicazes, conseguiremos distinguir entre a solidão regressiva, que é a primeira categoria, e os níveis mais profundos de solidão, que se manifestam de formas inefáveis. Nesses níveis, sentimos e visualizamos o que ainda não podemos ter. Embora esses tipos de solidão possam parecer indistinguíveis, se conseguirmos identificar exatamente por que nos sentimos solitários, isso revelará muito sobre nós mesmos. Um indivíduo tocado pela solidão é alguém em processo de renovação, mergulhado na jornada da individuação. A solidão pode destruí-lo ou acendê-lo, impulsionando-o a embarcar em uma jornada dantesca pelos infernos e purgatórios em busca do paraíso. Thomas Merton, monge e teólogo americano, escreveu um belo tratado sobre a solidão, onde comentou que certas pessoas são obrigadas a suportar a solidão de Deus. Essa forma de solidão é a evolução para um nível mais elevado de realidade. Aqueles que são forçados a suportar a solidão de Deus
não deveriam ser forçados a fazer mais nada. Se você é capaz de transformar sua solidão em solidão, no sentido de uma experiência profunda e significativa, está a um passo da vivência mais preciosa de todas. Merton também menciona que, quanto mais alguém sabe, mais solitário pode se sentir. Uma pesquisa recente sugere que quase 1/4 da população adulta mundial experimenta a solidão com frequência, o que significa mais de 1 bilhão de pessoas. E esse número pode ser ainda maior, dadas as limitações das pesquisas. Outro estudo, de 2024, conduzido pela Associação Americana de Psiquiatria, revelou que 30% dos adultos americanos relataram sentir-se solitários pelo menos uma vez por semana no último ano, e 10% relataram essa sensação diariamente. Mas por que isso está acontecendo? E o mais importante, o que podemos fazer a respeito? O psicólogo Carl Jung, fundador da psicologia analítica, tinha uma visão profunda sobre a solidão. Em sua autobiografia, Memórias, Sonhos e Reflexões, Jung escreveu que o conhecimento dos processos internos moldou sua relação com o mundo desde cedo. Ele compartilhou: "Desde a infância eu me sentia sozinho e ainda me sinto, porque sei coisas que outras pessoas parecem não saber e, na maioria das vezes, não querem saber." Para Jung, a solidão não se origina da falta de companhia física, mas da incapacidade de comunicar ideias e sentimentos importantes, ou da rejeição das opiniões que consideramos essenciais. Jung afirmou que a solidão não vem da ausência de pessoas, mas da dificuldade de expressar o que sentimos de forma autêntica. Se um homem sabe mais do que os outros, ele se torna um solitário. Entretanto, ele não via a solidão como uma inimiga da convivência, pois acreditava que ninguém era mais sensível à companhia do que o homem solitário. Para ele, a verdadeira conexão só pode florescer quando cada indivíduo preserva sua individualidade sem se diluir nos outros. A visão provocativa de Jung sugere que a solidão é, em grande parte, uma desconexão interior. Todos desejam conexões significativas, nas quais possam compartilhar pensamentos e sentimentos profundos. Quando sentimos que não somos ouvidos, vistos ou compreendidos, nos retraímos e a solidão se instala, mesmo que estejamos rodeados de pessoas. Quando nossas crenças e perspectivas não são aceitas pelos outros, somos tentados a esconder nosso verdadeiro eu por medo de rejeição ou julgamento. Essa desconexão impede uma conexão genuína. A reflexão de Jung sobre a solidão é importante porque muda o foco das circunstâncias externas para as internas. Ele acreditava que a expressão plena de quem somos é essencial para uma vida rica e conectada. A tentativa de agradar aos outros, embora socialmente valorizada, pode prejudicar nossa saúde mental e física. Décadas de pesquisa apontam que suprimir nossos sentimentos, priorizar o dever acima de nossas necessidades e evitar desapontar os outros são causas de doenças crônicas. Ignorar como nos sentimos ativa nossa resposta ao estresse, gerando inflamação e enfraquecendo o sistema imunológico. Mesmo quando nossas opiniões ou sentimentos parecem fora do comum, Jung acreditava que era crucial encontrar um espaço seguro para expressá-los. Reprimi-los pode gerar uma profunda sensação de isolamento. Ele escreveu sobre sua própria experiência de solidão na infância, mencionando que jogava sozinho e à sua maneira, sem conseguir compartilhar esses sentimentos com os outros, exceto talvez com sua mãe. Porém, mesmo com ela, percebeu que a comunicação não era adequada para ele. Isso não era bom para mim, então eu ficava sozinho com meus pensamentos. No geral, eu gostava mais assim, brincava sozinho, sonhava acordado, ou caminhava sozinho pela floresta, onde tinha um mundo secreto só meu. Jung lutou, mas se recuperou mais tarde na vida. Ele lembrou de sua individualidade e escolheu um caminho diferente. Disse que a empresa prospera somente quando cada indivíduo se lembra de sua própria individualidade e não se identifica completamente com os outros, ignorando seus próprios sentimentos e necessidades.
Ignorar essas necessidades, mesmo inconscientemente, pode desencadear uma resposta ao estresse. A liberação de hormônios do estresse aumenta os níveis de inflamação, enfraquecendo o sistema imunológico. Entre os psicólogos, há um amplo consenso sobre nossas necessidades fundamentais. Essas foram listadas de várias maneiras: pertencimento, relacionamento ou conexão, autonomia, senso de controle sobre a própria vida, domínio ou competência, autoestima genuína, não dependente de conquistas, aquisições ou da apreciação dos outros, confiança, sensação de ter os recursos pessoais e sociais necessários para sustentar-se ao longo da vida, e propósito, que significa transcendência ou conhecer-se como parte de algo maior do que o individual e egocêntrico. Independentemente de se tratar de algo abertamente espiritual ou simplesmente humanístico e universal, dada a nossa origem evolutiva, a afirmação de que a vida física e mental do homem e da natureza são interdependentes significa simplesmente que a natureza é interdependente consigo mesma, uma vez que o homem é parte da natureza. Nada disso é novidade para você, ou algo que você não compreenda intuitivamente. Por exemplo, como você se sente quando cada uma dessas necessidades é satisfeita? O que acontece em sua mente e corpo quando uma dessas necessidades está ausente, negada ou retirada? Faça o que puder pelos outros, mas não se perca no processo. Fale a sua verdade e estabeleça seus limites. Cuide mais da sua saúde mental, pois dela dependem sua felicidade e estabilidade. No entanto, por outro lado, devemos entender que a solidão tem sua doçura. O prazer de não precisar suportar a presença de outras pessoas. Por um lado, as pessoas podem enriquecer nossas vidas de muitas maneiras. Por outro, podem ser fontes significativas de dor. Sejamos honestos, em muitos casos, não é o trabalho que torna os ambientes tóxicos, mas as pessoas nesses lugares. Da mesma forma, não é a escola que faz algumas crianças infelizes, mas sim os maus professores e os valentões. Os seres humanos têm o dom de tornar os outros infelizes, mas ao mesmo tempo, somos hábeis em proporcionar prazer, conforto e felicidade. Consequentemente, a interação humana é uma troca. Quanto mais interagimos, mais nos deparamos com o lado sombrio dos outros. Quanto mais nos distanciamos, menos enfrentamos a toxicidade humana e o estresse de lidar com pessoas intrometidas, arrogantes, desonestas, invejosas e mal-humoradas. Como descreveu Marco Aurélio sobre as pessoas difíceis que encontrava diariamente, não é surpresa que o sábio, descrito no taoísmo de Suan, tenha rejeitado o cargo de governante e escolhido uma vida solitária em uma cabana à beira do rio, onde podia pescar e estar em paz. Estar sozinho é um prazer, e quando a alegria da solidão nos cativa, pode se tornar viciante. A ausência de críticas, a paz, a tranquilidade, a liberdade, tudo isso faz parte da solidão. Um homem é realmente ele mesmo quando está só, e se ele não ama a solidão, não amará a liberdade. Schopenhauer escreveu que apenas na solidão você é verdadeiramente livre. Ela oferece um espaço onde não se está limitado pelas normas sociais ou pelos desejos e necessidades dos outros. É preferível estar fora da vista das pessoas do que buscar companhia, enquanto sofre em sua presença. Passar algum tempo sozinho tem um papel profundo em várias tradições religiosas, como o budismo. Buda exortava as pessoas a se retirarem da vida social, considerando a solidão um pilar da iluminação espiritual. Muitos filósofos também reconheceram o valor da solidão. Um deles foi Jean-Jacques Rousseau, que admitiu gostar da solidão porque ela o permitia escapar da animosidade da humanidade, enquanto desfrutava do sorriso da natureza. O poder do desapego na solidão também se aplica à abordagem nihilista da vida. Para Nietzsche, passar tempo sozinho não era uma questão espiritual ou de proximidade com a natureza. Ele via a solidão como um meio de se separar de uma multidão contaminada pelo que chamava de moralidade de escravo. Um sistema de valores que despojava as pessoas de seu poder, transformando-as em ovelhas dóceis, ressentidas com seus pastores.
Nietzsche também criticou a moralidade do pastor e de seu mestre, pois ambos faziam parte do mesmo sistema de opressão e submissão. Relativamente à natureza, a solidão nos oferece uma forma de transcender esse sistema, permitindo a criação de novos valores individuais. Além dos limites convencionais, a solidão nos permite conhecer a nós mesmos, abraçar nossa individualidade e refletir sobre como queremos viver de forma autêntica e em nossos próprios termos. Seja buscando a iluminação espiritual, uma conexão mais profunda com a natureza, escapando dos valores tradicionais e ideias convencionais, ou criando um terreno fértil para um significado individual, a solidão se torna nossa companheira. A interação social tem um preço, e às vezes esse preço é muito alto, mas a solidão também tem seu custo, especialmente quando é excessiva ou indesejada. Dependendo do indivíduo, ficar longe das pessoas por muito tempo pode ser prejudicial. A solidão e o isolamento são problemas crescentes. Algumas pessoas anseiam por interação social, mas lutam para obtê-la. É melhor estar sozinho do que em má companhia, mas também é preferível estar acompanhado do que desejar não estar. Há um equilíbrio a ser encontrado, e na minha experiência, esse equilíbrio não é algo fixo. Depende de quem eu sou, da minha situação de vida e das minhas necessidades em determinado momento. Isso exige autorreflexão diária, perguntando a mim mesmo o que quero e o que preciso agora. Nunca devemos nos apegar a posições absolutas, pois nosso desejo de solidão muda constantemente, assim como nossa necessidade de interação social. Essa autoinvestigação contínua me ajuda a equilibrar a solidão e a convivência com os outros. Quanto mais fiel sou a mim mesmo, mais saudável se torna a minha relação com a solidão e com as pessoas. Estar sozinho pode ser desagradável, assim como estar rodeado de pessoas, e desejar estar só também pode ser. É preciso coragem para lidar com a solidão, coragem para admitir a situação e sair da zona de conforto, assim como para reconhecer o desejo de solidão e se afastar da vida social, mesmo que seja apenas por um tempo. Reconhecer que as pessoas ao seu redor podem causar mais danos do que benefícios, especialmente em casos de abuso, também requer coragem. Às vezes, seguir o chamado da solidão pode ser a melhor decisão. O desafio, claro, é saber se você está disposto e preparado para recuar e seguir adiante. Se você aprender a se sentir confortável e feliz sozinho, terá menos probabilidade de se apegar aos outros. É melhor estar só do que mal acompanhado, porque na solidão encontramos a força que pensamos precisar dos outros. Como escreveu Carl Jung, muitos heróis da mitologia e da ficção moderna passaram por momentos de solidão cruciais para alcançar a grandeza. Heróis como Perseu, Aquiles, Hércules e Ulisses, além de figuras mais recentes como Batman, Frodo e Neo, viveram períodos de solidão enquanto descobriam a verdade sobre a realidade e seus papéis. Esses exemplos, juntamente com nossas próprias experiências, mostram que na solidão podemos encontrar um conhecimento profundo de nós mesmos. Se usada com sabedoria, essa introspecção pode nos levar à queda ou revelar nosso verdadeiro potencial. No final, a decisão sobre qual caminho a solidão nos guiará é exclusivamente nossa. Na solidão, o inconsciente se manifesta mais claramente. Quando estamos sozinhos, temos a oportunidade de ouvir as vozes interiores que muitas vezes são silenciadas no dia a dia.